Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Que bênção poder compartilhar com você a palavra de Deus no programa Verdade e Vida. E hoje, uma palavra para o seu coração. E o tema é: calma, calma. Jesus está no controle. Vamos basear essa mensagem em Marcos 4, 39 e 40. Vamos ouvir a leitura deste texto. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Preciso dizer algo a você. As tempestades da vida existem e elas são inevitáveis. Chegam para todos. Às vezes elas são também imprevisíveis. Chegam quando nós não estamos esperando. Não poucas vezes elas são também inadministráveis, fogem do nosso controle. Porém, todas elas são pedagógicas. Não acontecem por acaso. Deus tem um propósito. O texto de Marcos, capítulo 4, versos 35 a 41, relatam essa experiência dos discípulos com Jesus no mar da Galileia. Eles estão atravessando o mar por uma ordem de Jesus. Quando Jesus, depois de ter ensinado uma multidão o dia todo, cansado, vai lá para trás do barco, pega um travesseiro, deita e dorme. Ele era perfeitamente homem. Chega a tempestade, súbita, perigosa, ameaçadora. Os discípulos tentam resolver o problema, mas não conseguem. Quando o barco já estava se enchendo d'água e parecia que ia a pique, e o naufrágio parecia inevitável, a morte mostrando para eles a carranca, os discípulos recorrem a Jesus com uma pergunta em tom de censura: Mestre, não te importa que pereçamos? Jesus se desperta, repreende o vento, repreende o mar, a bonança chega e Jesus pergunta para eles assim: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Os discípulos, tomados de pânico, de temor e reverência, olham entre si e perguntam assim uns para os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse texto está regido por 3 perguntas. A primeira pergunta é a pergunta dos discípulos a Jesus: Mestre, não te importa que pereçamos? A segunda pergunta é de Jesus aos discípulos: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? A terceira pergunta é entre os discípulos: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos olhar então estas 3 perguntas e tirar daqui algumas lições. Em primeiro lugar, a pergunta dos discípulos a Jesus é a pergunta da angústia da alma, do medo, do pânico, do controle que se perdeu da nossa mão, do nosso controle e governo. Há muitas vezes na vida que as circunstâncias são tão medonhas, que os problemas são tão grandes, que as dores são tão atrozes, que nós perdemos o controle. Parece que o mar se agiganta, que as ondas ficam revoltas, que o vento nos fuzila e que o barco frágil da nossa vida é empurrado de um lado para o outro ao sabor das circunstâncias. Nessas horas, parece que a única voz que escutamos é o barulho das ondas que nos açoitam. Recorremos a Jesus, mas Ele está dormindo, lá atrás do barco. É a sensação que temos. Quando as crises se avolumam, quando nós somos abraçados pela angústia que nos leva à beira de um naufrágio. Quantas vezes, nas noites mais escuras da alma, nós já gritamos também
Não te importa, Senhor, que pereçamos. Não estás vendo o nosso risco, a nossa angústia, a nossa dor, o nosso aperto. Pois bem, diz o texto que Jesus se levantou e o mar escutou sua voz, e o vento escutou sua voz, e ambos, mar e vento, obedeceram à voz de Jesus. Sua voz é poderosa. O universo inteiro se dobra diante da sua autoridade. Aí Jesus volta-se para os discípulos e pergunta assim: por que vocês estão com medo? Como é que vocês não têm fé? Bom, mas se você e eu estivéssemos lá, dentro de um barco frágil, de noite, assolados por uma tempestade, nós estaríamos com medo também. Por que eles deviam ter fé e não medo? Primeiro, porque Jesus havia dado uma ordem: passemos para outra margem. Se Jesus disse passemos para outra margem, o destino deles era outra margem. Promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa. Se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Por que eles deviam ter fé e não medo? Porque Jesus estava dentro do barco. Jesus é o Criador do céu, da terra e do mar. A criatura não é maior que o Criador. O mar não podia engolir aquele que é o Criador do mar. Nós ficamos com medo porque tantas vezes nós perdemos também a perspectiva de que Jesus está conosco, e ele disse assim: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O maior antídoto para o medo é a consciência da presença de Jesus conosco. Por que eles deviam ter fé e não medo? Porque Jesus estava no barco, descansando, sereno, tranquilo, dormindo. Jesus sabia que a tempestade viria, mas é claro que sabia. E se sabia, por que dormiu? Porque sabia que tudo estava sob controle. Preste atenção nisso. Paz não é a ausência de tempestade. Paz é a certeza que, apesar da tempestade, tudo está sob controle. Não do nosso controle, mas do controle de Jesus. Então, calma, calma. Jesus está no controle. Por que eles deviam ter fé e não medo? Por causa do poder de Jesus? Ora, Jesus tem poder sobre as forças da natureza, sobre o mar, sobre o vento, sobre as tempestades. Quando Jesus desembarca do outro lado, território gentílico, Jesus liberta um homem possesso de uma legião de demônios, 6.000 demônios. Jesus tem poder sobre os demônios. Jesus desembarca em Cafarnaum e uma mulher hemorrágica, 12 anos sofrendo, é curada ao tocar na orla das vestes de Jesus. Ele tem poder sobre as enfermidades. Jesus vai para a casa do Jairo e a sua filha de 12 anos está morta. E Jesus diz para Jairo: ô Jairo, não tenha medo não, não tenha medo, crê somente. E Jesus chegou naquela casa, pôs a mão sobre a menina e disse: Talita cumi, menina, levanta, acorda, levanta. E a morte soltou essas suas garras da menina e ela ressuscitou. Jesus tem poder sobre a morte. Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. Você não precisa ter medo. Você precisa ter fé. Mas agora, quando tudo se fez calmo, bonança, os discípulos, diante daquele grande milagre, admirados com o poder de Jesus, perguntam uns para os outros assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é o Criador do universo. Este é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Este é a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Este é aquele que foi simbolizado pelo Cordeiro da Páscoa, pelo tabernáculo, pela Arca da Aliança, pelo templo, pelas festas, pelos sacrifícios, pelo sábado. Tudo era sombra dele. Ele é a realidade. Quem é este? Este é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Este é o sol da justiça, a brilhante estrela da manhã.
Este é aquele que na plenitude dos tempos nasceu de mulher, nasceu sob a lei para ser o nosso Redentor. Este é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Este é o Cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Este é o grande eu sou, este é o pão da vida, este é a luz do mundo, este é a porta das ovelhas, este é o bom pastor, este é o caminho e a verdade e a vida, este é a videira verdadeira. Este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Este é o Rei dos Reis, este é o Senhor dos Senhores, este é aquele que desceu da glória e sofreu, e chorou, e sangrou, e carregou sobre a sua cruz, no madeiro, os nossos pecados. Este é aquele que entrou nas entranhas da morte, matou a morte e ressuscitou, inaugurando a imortalidade. Este é aquele que voltou para o céu, derramou o Espírito Santo, está assentado no trono e governa as nações e governa a sua igreja. Este é aquele que vai voltar pessoalmente, visivelmente, audivelmente, repentinamente, inesperadamente, inescapavelmente, gloriosamente para buscar a sua igreja. Este é aquele que vai sentar no trono para julgar as nações. Este é aquele que vai reinar com a sua igreja para sempre e sempre e sempre. Este é aquele que vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Este é aquele que vai estar conosco para sempre, e nós reinaremos com ele, e nós nos deleitaremos nele, e nós contemplaremos a sua face, e nós serviremos a ele, e nós viveremos com ele para sempre e sempre e sempre e sempre. Quem é este? Este é o amado da nossa alma. Este é a nossa alegria, este é a nossa paz, este é a nossa justiça, este é a nossa herança, este é o nosso amado Redentor, este é aquele por quem vivemos e, se preciso, por ele morremos. Este é a razão da nossa vida, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Este é o nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Hoje você pode acalmar o seu coração, porque Ele, Jesus, está no controle da sua vida, da sua família, da sua história, do seu futuro. Eu vou orar com você. Deus, eu te agradeço porque Jesus está no controle da minha vida e da vida daqueles que agora nos assistem. E eu te peço, Deus, que Tu apliques esta mensagem ao coração de todos eles, em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.